Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de HTML5. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora a gente vai dar continuidade às aulas de formulário, mostrando mais alguns controles interessantes. E no final dessa aula eu vou ter uma informação muito importante para a próxima aula, então assiste até o final que eu garanto que você vai gostar. Então, se você lembra muito bem, esse aqui foi o nosso exemplo, a gente parou aqui no número, então nós vimos como criar caixas de texto, caixas de senha, caixas para e-mail, botões de rádio, calendários, aqui outra caixa de texto e uma caixa numérica com objetos para clique. E como eu já tinha dito para você na aula anterior, eu já criei vários labels. Então, como eu disse, o label, ele além de uma tag muito importante para usabilidade, para a gente poder clicar no label e selecionar o objeto relativo, como a gente fez em masculino e feminino, isso a gente fez para todas as caixas de texto, eu fiz isso aqui, já tinha falado na aula anterior para você fazer. O label é um objeto semântico. Então, quando você colocar isso dentro do seu site, mecanismos de busca vão ver melhor, leitores de tela vão ver melhor, isso facilita muito a acessibilidade do seu site. Então, eu vou mostrar para você como é que ficou o código depois das minhas alterações. Então, se você perceber aqui no código, a partir da tag form, eu coloquei todos os objetos com um label antes deles. Então, se você quiser, dá uma pausa no vídeo agora e você também faz todas as alterações necessárias no seu código para que ele fique exatamente igual ao meu. E outra alteração que eu fiz foi acrescentar já os labels dos objetos que não existem ainda. E se você perceber, o meu PHP Storm, ou WebStorm, se você está utilizando o outro produto da JetBrains, que é uma das empresas apoiadoras desse curso, você vai ver que quando eu coloco um label for e eu não tenho o ID, por exemplo aqui, ó, label for CNUM. CNUM é o ID da caixa de texto que está logo em seguida. Quando eu não tenho esse ID, o próprio PHP Storm já marca para mim em vermelho, para eu poder identificar que eu tenho um label, mas que eu não tenho o objeto relativo. Nós vamos trabalhar criando esses dois objetos. Mas antes, a gente vai colocar algumas informações dentro da tag form. Começando pelo método, que nós vamos colocar o parâmetro method. E você vai ver que existem dois valores, get e post. E aqui cabe uma explicação bem detalhada de cada um desses métodos. O método get, que é o que está aparecendo aqui, ele é o método mais veloz, porém o método menos seguro. Veloz por quê? Ele vai pegar todos os dados do seu formulário e vai colocar na sua URL. Eu vou exemplificar um formulário usando o método get, utilizando o site mais famoso do mundo, o Google. Quando você acessa o Google, você recebe uma caixa de texto. Obviamente, essa caixa de texto é um formulário. Se você olhar na parte de cima do navegador, a URL está como www.google.com.br. Vou colocar aqui, por exemplo, curso HTML5. Quando eu faço essa busca sobre curso de HTML5, os dados que foram enviados no formulário vão diretamente para a URL. Por exemplo, curso de HTML5 é parte do meu objeto. Então ele fica que é o nome da caixa de texto, que é query, né? Igual curso mais HTML5, que foram os valores que eu digitei naquele formulário. Ficou claro? Sempre que eu utilizar o método get, todos os dados de todos os objetos que estiverem no formulário vão ser colocados logo após a URL, assim que eu enviar esse formulário. Já o método post, ele é um pouco mais lento, mas mais seguro, pois os dados não serão enviados pela URL, eles serão enviados diretamente por pacotes dentro da solicitação que você fez ao site. E se você tem alguma dúvida sobre pacotes, eu recomendo que você volte lá para uma das primeiras aulas de HTML5, onde eu falei sobre o funcionamento da internet. Se você não sabe qual é essa aula, clique aqui nesse botão que está aparecendo e você vai ser redirecionado diretamente para essa aula. Não se preocupe em clicar nesse momento, pois ele vai abrir numa outra janela, você assiste a outra aula, depois você volta para essa aula. É muito importante que você entenda a infraestrutura da internet para você poder entender o funcionamento de formulários com dados enviados pelo método post. O que eu recomendo é, para campos simples, como simples buscas, você utiliza o método get. Para formulários mais complexos e que perdem informações, como por exemplo, senhas, número de cartão de crédito, utilize o método post. Importante dizer é que o método post não é tão seguro assim e que ele não inclui requisitos importantes como, por exemplo, criptografia. Para isso, você vai precisar de outros protocolos muito mais poderosos. No nosso caso aqui do formulário, como a gente vai pedir senha, como a gente vai pedir mensagens que são dados bastante volumosos, nós vamos utilizar o método post. Mas eu quero que vocês entendam sempre a diferença entre esses dois métodos. Get é rápido e um pouco menos seguro, e o post é mais seguro, porém um pouco mais lento. E você não vai perceber a diferença de velocidade. Isso é só uma questão para eu poder explicar para você a diferença entre os dois.
Então, voltando aqui, nós temos as opções Get e Post. Nós vamos escolher Post para o nosso caso. Vamos colocar também um ID para esse formulário. Vou chamar de fcontato. E temos que colocar um Action. O Action é para onde esses dados vão ser enviados. O Action mais simples é pegar esses dados e enviar por e-mail, com a cláusula mail to, e o endereço de e-mail. Por exemplo, contato@semvideo.com. Todos os dados que forem digitados pelo seu visitante serão enviados por seu e-mail. E aí, isso tudo pode parecer muito simples. Porém, esse método mail to tem um grande problema. Você tem que ter um cliente de e-mail instalado na sua máquina. Quem usa Windows, por exemplo, pode utilizar o Outlook. Quem usa o Mac pode utilizar o Mail. E aí vem uma informação muito importante. A maioria das pessoas não tem isso configurado nas máquinas. Então, o seu formulário vai se tornar inútil. Uma das maneiras mais utilizadas para funcionar com formulários e os dados digitados serem tratados de forma correta é utilizar outra linguagem de programação do lado do servidor, como por exemplo o PHP. Nesse curso, nós não vamos tratar PHP, mas em breve nós teremos no curso em vídeo um curso completo de PHP para que você possa aprender o que fazer com os dados desse formulário. Tudo isso que for digitado nesse formulário que a gente criou, por exemplo, pode ser salvo num banco de dados e ser tratado por um sistema como qualquer um dos sistemas que você utiliza nos sites que você visita todos os dias. Volto a dizer, com HTML5 não é possível fazer nenhum tratamento desses dados. Você precisa de outra linguagem como o PHP. Mas como a gente já está chegando no finalzinho do curso de HTML5, você já pode começar a estudar uma nova linguagem, não é mesmo? Então, feitas essas alterações, vamos passar para os campos que nós vamos trabalhar hoje. Vamos começar com estado e cidade. Note aqui que eu criei um parágrafo, um label, fechei o label, fechei o parágrafo. Antes de fechar o parágrafo, eu vou criar um objeto para selecionar o estado. Para a seleção de estado, nós vamos utilizar pela primeira vez uma tag que não é a tag input. Nós vamos utilizar a tag select. A tag select vai criar caixas combinadas. Nós vamos colocar um nome para esse select, como todos os objetos. Vamos colocar um ID também. O ID tem que ser exatamente esse que nós colocamos para o label. E aí você vai ver que o ID deixa de ficar vermelho e passa a ficar verde. Então, entre select e /select, eu vou colocar opções. Então, para cada um, eu vou utilizar um option. Por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos salvar, atualizar o nosso site e agora nós temos a opção Rio de Janeiro e São Paulo num objeto select. Vamos colocar mais alguns estados aqui. Vamos colocar Minas Gerais, vamos colocar também Paraná, Santa Catarina, e Rio Grande do Sul. Salvando e atualizando, agora nós temos todas as opções. Se você tiver muitos usuários, por exemplo, vindo de São Paulo, você pode tornar essa opção padrão colocando Selected como parâmetro em apenas um dos options. Quando eu atualizar, ele já vai aparecer São Paulo marcado. Você também pode determinar valores que serão enviados caso o usuário escolha essa opção. Se você não identificar nenhum valor, se o usuário escolher Rio de Janeiro, o que vai ser enviado para o banco de dados, por exemplo, é Rio de Janeiro. Se eu quiser, quando selecionar Rio de Janeiro, enviar, por exemplo, RJ, eu vou colocar value RJ. E eu posso colocar o valor para cada um deles, cada um dos estados, um valor diferente. SP para São Paulo, MG para Minas Gerais, PR para Paraná, SC para Santa Catarina e RS para Rio Grande do Sul. E eu vou mostrar para você agora como fazer uma coisa muito interessante. Se você prestar atenção, a gente cadastrou somente 6 estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sendo que os 3 primeiros são da região Sudeste e os 3 últimos são da região Sul. Vamos separar essas regiões por áreas
para facilitar ainda mais a experiência do seu usuário. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte: vou selecionar os 3 primeiros aqui no meu PHP Storm, vou dar o comando de surround with e vou colocar opt group, que é um grupo de opção. E no label desse opt, vou colocar região Sudeste. Então, dentro da região Sudeste, eu vou ter 3 estados. Feito isso, eu fecho o opt group. Se você não tem o editor da JetBrains, basta você abrir o opt group no início e fechar no final. Mais uma vez, vou vir aqui, opção Surround With, que no caso do Windows é Ctrl+Alt+T, no caso do Mac, Command+Option+T. opt group, com o label região Sul. Dá só mais uma arrumadinha aqui, que ela não é obrigatória, mas vai facilitar a sua visualização em casa. Fechei o opt group e fechei o select. Então eu tenho 2 opt groups, um da região Sudeste, outro da região Sul. Vamos ver o resultado disso atualizando. São Paulo já apareceu selecionado, porque eu botei o selected lá. E vamos colocar aqui, ó. Agora nós temos região Sudeste com 3 estados, região Sul com 3 estados. E note que eu não consigo selecionar região Sul e nem região Sudeste. Isso porque eles não são opções, eles são opt groups. Utilize o opt groups para você facilitar a navegação do seu usuário, pois se você já tiver grupos já selecionados, vai facilitar na hora de ele escolher a opção que ele quer. Vamos partir agora para a cidade. Cidade eu poderia fazer da mesma maneira que o estado, mas nós vamos utilizar uma caixa de texto simples, mas vamos utilizar também um recurso muito importante do HTML5, que é o Data List. Voltando aqui para o código, vamos fazer o seguinte. Sem explicar muito, vou criar uma caixa de texto aqui. Então, input type text, na caixa de texto normal. Vamos colocar um nome para ela, um ID, que, mais uma vez, tem que ser esse daqui que está vermelho, ccid, para que possa ocorrer a ligação. Vamos colocar max length, que é o comprimento máximo, para 40, o size para 20. Isso tudo já foi explicado na aula anterior. Vou botar um placeholder para ficar bonitinho. Placeholder, mais uma vez, é o texto que vai aparecer antes de você digitar. E vamos experimentar, salvando e atualizando. Agora nós temos a cidade e eu posso digitar aqui sem problema nenhum a minha cidade. Porém, eu posso utilizar um recurso novo do HTML5, que é o Data List. Vamos, depois do parágrafo, vamos criar o Data List. Vamos dar um ID para ele, vou chamar de cidades. Então, tudo que estiver entre Data List e barra Data List vão ser opções. Então, eu vou criar option com o valor. Por exemplo, eu vou colocar cidades relativas ao Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, nós temos a cidade do Rio de Janeiro. Sem valor entre o option e barra option. Vou criar outro aqui. Nós temos também no Rio de Janeiro a cidade de Nova Iguaçu. E vamos cadastrar apenas mais uma. Por exemplo, a cidade de Niterói. Vamos colocar mais uma, que é a cidade de Belfor Roxo, por exemplo. Essas são cidades dentro do estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Para eu fazer a ligação desse Data List com essa caixa de texto, eu tenho um parâmetro dentro do objeto input, que é o list. Então, eu vou colocar list e vamos colocar o ID do Data List, que no caso aqui é cidades. Salvando e atualizando, você vai ver que visualmente nada acontece, mas quando eu clicar na cidade e começar a digitar, ele vai me dar a opção Nova Iguaçu, Niterói, R, Rio de Janeiro, B, Belfor Roxo. Então, ele tem um sistema de autocomplemento utilizando o meu Data List. Interessante esse recurso, né? Isso facilita muito para que o usuário não digite o valor incorreto, não digite a sua cidade de maneira incorreta. E aí você pode estar pensando, caramba, Guanabara, eu vou cadastrar cada uma das cidades do Brasil inteiro?
Teoricamente, sim. Só que você não vai utilizar o HTML só para isso. Você vai utilizar outras linguagens, como, por exemplo, mais uma vez, o PHP. Então, para que você possa fazer uma experiência completa, além de HTML5, CSS e JavaScript, você precisa conhecer outras linguagens. Então, eu estou te incentivando a aprender a linguagem PHP. Volto a dizer, aqui em cursoemvideo.com, em breve, nós teremos um curso de PHP, mas nada impede que você estude em qualquer outro lugar. Mas quando o curso de PHP estiver disponível, dá uma estudadinha com a gente. Vamos continuar vendo mais 2 objetos de HTML5. Vamos fazer agora grau de urgência e mensagem para finalizar essa aula. Voltando ao código, eu tenho aqui grau de urgência e mensagem. Para o grau de urgência, vamos utilizar um objeto novo do HTML5, colocar aqui dentro do parágrafo, preste atenção onde eu estou colocando, que é, utilizando ainda a tag input, nós vamos colocar no type o range, vamos dar um nome para ele, e um ID, que é o mesmo colocado no label. Salvando e atualizando, você vai ver que o range é um objeto que você pode arrastar para a esquerda e para a direita. Nós podemos definir o valor mínimo e o valor máximo colocando os parâmetros min, por exemplo, a urgência mínima é 0 e a urgência máxima, usando o max, vai ser 10. Então, esse range vai ter o tamanho de 0 a 10. Salvando e atualizando, agora nós temos 0 e 10. Se você quiser, pode utilizar também o parâmetro step para definir qual é o salto que vai ocorrer entre um valor e outro. O step padrão é 1. Vamos colocar, por exemplo, 2. Você vai ver agora que o range vai pular de 2 em 2, ele vai ter um salto maior. Se colocarmos, por exemplo, o step 5, que é um step bem alto, nós teremos apenas o valor mínimo, o meio e o máximo, que é 0, 5 ou 10. Vamos colocar o step 2. E só para tornar a experiência mais simples para o usuário, eu vou colocar aqui, ó, min e max. Só para ele ficar assim, ó, urgência mínima ou urgência máxima. Ele vai definir aqui entre o mínimo e o máximo. Por fim, vamos colocar a mensagem. A mensagem também não vai utilizar a tag input, mas vai utilizar a text area, que são objetos de caixa de texto maior que um objeto comum de caixa de texto. O text area tem barra text area, mas nós vamos definir aqui um nome para ela, tmsg, um id, cmsg, e vamos ver qual é o resultado. Ele vai criar uma caixa de texto pequenininha. Só que essa caixa de texto eu posso ter várias linhas. Vamos definir alguns parâmetros, como por exemplo, a quantidade de colunas que vai ser exibido e a quantidade de linhas. Também posso utilizar o placeholder. Deixe aqui sua mensagem. E aqui nós temos agora a caixa de texto com 5 linhas e 45 colunas. Note que as 5 linhas são apenas uma referência para aparecer na tela. Caso você passe das 5 linhas, aparecerá uma barra de rolagem do lado direito e ele vai suportar a digitação de mais dados. Essa é a diferença entre um text area e um text comum. O text comum, apenas uma linha, text area, ele vai permitir várias informações. Então é isso, nós vimos agora Select, Option, Data List, Range e o Text Area, além das informações dos formulários. E como eu disse, eu vou dar uma notícia muito importante no final dessa aula. Mas antes, deixa eu te pedir uma coisa, mais uma vez, clica aqui para se inscrever, e aqui você vai ter acesso a todas as aulas sempre que elas saírem no seu e-mail. Se você clicar na engrenagenzinha depois de se inscrever, você pode colocar lá que você quer realmente receber e-mails do curso em vídeo. Nós vamos só mandar e-mails sempre que tiver aula nova. Então pode confiar na gente e pedir solicitação de e-mail. Além disso, clicando aqui, você vai ter acesso a todas as aulas que foram criadas até hoje no curso. Eu sempre peço a mesma coisa, curta, compartilhe. Tem muita gente que compartilha, mas tem muita gente que assiste a aula e não compartilha essa informação. Então eu peço mais uma vez, se inscreve, vê as aulas, curta e compartilhe. E aí vem a informação, a surpresa que eu prometi no início da aula.
Eu tenho recebido muitos e-mails no site do Curso em Vídeo, todos eles são lidos, muitos deles não respondidos, mas a gente lê e sempre registra as dúvidas de vocês. Muita gente tem perguntado em relação a colocar o site online, porque quando a gente está criando aqui o site, somente você pode ver, ou se você quiser mostrar para alguém, você tem que levar o seu notebook, seu computador até essa pessoa e mostrar o site. Mas existe uma maneira de colocar o site online. Você coloca lá o endereço que você quiser, .com.br, e o seu site vai aparecer. Existe uma maneira de fazer isso e eu prometi no início do curso que eu ia mostrar isso. Só que eu não vou deixar chegar no final do curso para isso. Eu vou mostrar já na próxima aula, pois as requisições são grandes. Então na próxima aula a gente vai dar uma pausa, eu vou dar continuidade ao formulário, tem no finalzinho, falta a parte de baixo do formulário e falta fazer ele ficar bonito, porque por enquanto ele está bem feio. Então, na próxima aula a gente vai dar uma pausa no curso de formulário e eu vou mostrar para você como colocar o seu site online. Como é que você faz para tirar os arquivos do seu computador, criar uma cópia, colocar num servidor de internet e aí você passa só um endereço para a pessoa e a pessoa visita o seu site. Isso é valioso, isso é importante e a gente vai ver na próxima aula, que só vai sair na próxima semana. Então, mais uma vez, um grande abraço, muito obrigado por todo mundo que está colaborando com o projeto, bons estudos e até a próxima. Ajeitar o cabelinho. De novo. Rapaz, olha isso. Eu só acho que eu vou ficar careca. Só acho. Olá, seja bem... Já comecei com olá, meio... Olá, tô com sono. Oi. O método get, que é o que está aparecendo aqui... Aí, por favor, coloca, né? Eu vejo um botão.